Eu quero pedir desculpas antecipadamente pelo vídeo que eu vou botar em seguida aqui, porque ninguém merece ouvir o que sai da boca do Eduardo Bolsonaro, o bananinha. Aqui a gente tem uma conversa entre Eduardo Bolsonaro e Álvaro Garneiro. Ouçam e se revoltem. É consenso na classe médica. Enfim, os infectologistas eles falam, a pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem um sistema imunológico maior, né, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, segura os mais idosos. Porque o jeito que a gente está fazendo, de maneira geral no Brasil, a gente está segurando todo mundo. E todo mundo já está desesperado. Então depois vai todo mundo para a rua ao mesmo tempo. E é isso que o presidente fala, né? Gente, olha, desculpa trazer a má notícia para vocês, né? Mas a realidade é, pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão, isso vai acontecer, é lamentável. Queríamos que não morresse nenhuma, né? Talvez as minhas avós, as duas são vivas, graças a Deus, mas já tem uma idade avançada, mais de 80 anos uma, e a outra 93, 94. Pode ser que pegue e venha a falecer, mas o que a gente pode fazer? Eu quero partir desse vídeo aqui para abordar uma questão que tem me afligido bastante, que tem me incomodado bastante. Porque o que a gente tem uma conversa aqui que revela, na verdade, a política oficial do governo Bolsonaro, embora não seja explicitada para vocês no Brasil. Se você já ouviu falas anteriores do Bolsonaro, por exemplo, no dia do jet ski, que ele está lá com o jet ski lá e chega num churrasquinho numa lancha, ele fala isso também. É uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. É uma loucura. Ele diz que não tem jeito. 70% dos brasileiros vão pegar coronavírus, alguns vão morrer, e agora? E daí, né? O que a gente faz? Que é o que fala exatamente também o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente. Como eu disse, embora não seja explicitado isso, embora não seja dito isso oficialmente pelas vias oficiais do Ministério da Saúde, é a prática que eles estão adotando. Eles estão adotando a prática daquilo que se chama da imunidade de rebanho. Ou seja, deixar a doença se espalhar, vá, se espalhe, contamine as pessoas. Quando chegar a 70% da população, isso criaria uma imunidade coletiva nas pessoas, nos brasileiros, e a doença deixaria de causar impacto, deixaria de matar tanta gente assim. O problema dessa noção, o problema dessa ideia da imunidade de rebanho é, primeiro, não há nenhuma certeza de que chegaria nesse nível aqui sem um colapso total do sistema de saúde. Eu vou tirar para vocês aqui, no comentário fixado, algumas reportagens que falam sobre isso, que explicam a situação, o que é a imunidade de rebanho, quantos brasileiros precisariam ser contaminados para poder chegar nesse nível e também quantas pessoas morreriam. Eu vou ler um trechinho aqui de uma reportagem da revista Exame que diz o seguinte: se toda a população de uma cidade, país ou do mundo tiver coronavírus, o vírus deixa de circular. Mas não é preciso que todos sejam infectados. É uma regra que indica que, se o contágio chega a 70% das pessoas, o vírus não consegue achar os outros 30% e deixa de circular, desaparece. Mas ele pode voltar um tempo depois, quando aumentar a população que não foi infectada, por nascimento ou imigração. Isso é o que se chama de imunidade de manada ou de rebanho. No caso da Covid-19, 40% de quem tem a doença nem sequer percebe que teve. 15% precisam de internação em hospital e 5% vão para a UTI. Se precisarmos internar 20% da população, seriam mais de 29 milhões de internações. Isso causaria colapso no sistema de saúde brasileiro. Quem afirma isso é o médico sanitarista Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa. E ele diz o seguinte, mais ainda, né? Se 0,36% das pessoas morrerem, ou seja, um percentual bastante baixo em relação a toda a população infectada, vão morrer mais de 529 mil pessoas no Brasil. A imunidade de manada é muito cara. No resto do mundo, o mesmo aconteceria. Ou seja, o que o Bolsonaro está fazendo, e aqui eu incluo também o filho do Bolsonaro e todo mundo que cerca essa família de pessoas totalmente insanas, psicopatas, é apostar com a sua vida. Qual é o jogo? Nós vamos apostar na imunidade de manada ou de rebanho. Vamos apostar nisso. Vamos jogar os jovens, os adultos para se contaminarem. Vocês saiam às ruas e vivam suas vidas normalmente. Se vocês morrerem, fazer o quê? Alguém tem que morrer. Esse é o preço dessa proposta para combater o coronavírus.
que, vale lembrar, pouquíssimos países do mundo têm se arriscado nesse sentido. Um que tentou fazer isso foi o Reino Unido. O Reino Unido, no começo, pensou nessa lógica. Vamos fazer imunidade de manada, de rebanho. Vamos deixar os britânicos aqui se contaminarem, isola os idosos, faz a tal quarentena vertical e a gente toca nossa vida adiante. E o que aconteceu? Saiu um estudo do Imperial College mostrando que, se fosse feito desse modo, centenas de milhares de britânicos morreriam. É um preço muito alto a ser pago para adotar essa medida. Então, o que o governo britânico fez? Deu uma volta total e passou a adotar a quarentena horizontal, né? A única quarentena que existe de fato, a quarentena real, de isolamento social. Um dos poucos países, talvez o único país que oficialmente adotou essa medida até agora, foi a Suécia, que é um modelo apontado como bem-sucedido pelo Bolsonaro. Gente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez o que está... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí. Na verdade, é um modelo fracassado. A Suécia, atualmente, é o país que tem o maior número de mortalidade por coronavírus do mundo. E mais do que isso, mais do que números astronômicos de mortes percentuais em relação a outros países, o que eles descobriram agora essa semana é que só 7,3% da população de Estocolmo, a capital da Suécia, pegou o coronavírus. Ou seja, já morreram mais de 3 mil pessoas na Suécia, muito mais do que os países escandinavos próximos ali, os países vizinhos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Escandinávia. Morreu muito mais pessoas e eles só obtiveram 7,3% das pessoas com anticorpos ao coronavírus. E aqui entra outra questão, outro problema que a gente nem sequer tem resposta ainda. Se de fato uma pessoa que pega coronavírus, se ela fica imune depois ao vírus. Porque algumas doenças, alguns vírus, você pega uma vez, se contamina, fica doente ou não, e depois você nunca mais pega. Porém, outras doenças, outros vírus, como a gripe, por exemplo, você desenvolve os anticorpos apenas durante uma temporada, apenas durante um período. Tanto que você pode pegar a gripe todos os anos. A gente não sabe ainda se, no caso do coronavírus, se você desenvolve anticorpos apenas por um período determinado ou se desenvolve anticorpos para sempre, como se fosse uma vacina. Então pode ser que muita gente que pegou coronavírus agora, quando voltar o vírus daqui 6, 7 meses, pegue de novo e possa ter complicações. Então não há nenhuma garantia, é uma aposta arriscadíssima e é uma aposta feita com a vida dos cidadãos. No caso do Brasil, com o Bolsonaro, com essa política informal, embora seja quase oficial, porque eles dizem o tempo todo isso, eles fazem uma política informal de deixar vocês se contaminarem e morrerem, se for o caso, e fazer o quê? O que a gente pode fazer com isso? Não sei. Ou a política oficial de Estado, como é no caso da Suécia, que, como eu disse aqui, já tem os maiores índices de morte para cada 1 milhão de habitantes. Só para você ter uma ideia, onde eu estou agora, que é a Espanha, que teve quase 30 mil mortes aqui no país, eles avaliaram que apenas 6% dos espanhóis tiveram a doença. Desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Ou seja, quase 30 mil mortes e apenas 6% das pessoas pegaram a doença. Imagine quantas mortes seriam se 70% da população houvesse sido contaminada. É só multiplicar por 10, mais de 10 na verdade. Seriam aqui 300 mil mortes no país. O mesmo Imperial College, que serviu de estudo para o Reino Unido, elaborou um estudo para o Brasil que disse que caso não houvesse confinamento no Brasil, quarentena, se não houvesse nenhuma medida para controlar o vírus no Brasil, as mortes poderiam chegar a 1 milhão no país. Imagine isso, tente conceber 1 milhão de mortos no intervalo de 3, 4 meses. Tente conceber isso. A catástrofe que não seria para as famílias, obviamente, para quem perde seus parentes, as pessoas que eles amam. Imagine o colapso que seria para o sistema sanitário, para os hospitais. Imagine o colapso econômico também. Porque estudos sobre a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas pelo mundo entre 2018 e 2019, indicam que as cidades ou países que se fecharam antes, que controlaram a pandemia de maneira mais eficaz e rápida, conseguiram voltar mais rapidamente também à economia. Eu quero mencionar uma reportagem aqui da BBC de ontem, que diz o seguinte, a manchete é: coronavírus, Brasil vai se tornar Coreia do Norte em questões sanitárias, diz o pesquisador. Quem disse isso
é o Domingos Alves, que é o responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele diz o seguinte, olha: se a Coreia do Norte é isolada no mundo por questões ideológicas, o Brasil vai pelo mesmo caminho nas questões sanitárias. Vamos nos tornar uma Coreia do Norte nesse aspecto, um pária internacional. O mundo inteiro vem tomando medidas muito duras para controlar a pandemia do coronavírus, às custas de um impacto econômico nunca antes visto. Mas o Brasil vem nadando contra a corrente. Quando esses países reabrirem suas fronteiras, por que deixariam entrar brasileiros e colocar tudo a perder? E já tem surgido sinais aqui indicativos de que países próximos, ou mesmo Estados Unidos, vão querer fechar as fronteiras para o Brasil. Porque imagine você aí, você brasileiro, sem saber se está contaminado ou não, porque em alguns casos a doença é assintomática, sem saber se está contaminado ou não, viaja, por exemplo, para a Argentina, que já controlou a doença em seu país daqui, sei lá, alguns meses, você viaja para lá, leva a doença para esse país e recomeça tudo de novo. Então, à medida que muitos países encontraram, isso logo, inicialmente, quando foi decretada a pandemia, foi fechar as fronteiras. Ninguém sai, ninguém entra. Em alguns casos, os países fecharam também internamente. Foi o que a gente viu aqui na Espanha, por exemplo. Durante um período na quarentena, a gente nem sequer poderia viajar para uma cidade próxima aqui. A gente tinha que ficar em nossa cidade, em nossas casas principalmente, e só poderia se deslocar para outro local quem trabalhava naquela cidade. E serviços essenciais. Isso é importante ressaltar também. Apenas serviços essenciais. De resto, fecharam as estradas, fecharam as ruas, tinha barricada, polícia por todo lado. Ou seja, ninguém podia se deslocar para um lado para o outro. Porque, por exemplo, mesmo internamente no país, você tem um foco grande numa cidade. Se uma pessoa dessa cidade viaja para a cidade próxima, vai ao mercado, sei lá, vai a um shopping em outra cidade, ele vai lá e leva a doença para outra cidade. Isso vai se espalhando. Então aqui houve uma rigorosa quarentena, tanto em relação às fronteiras próximas, que fecharam com outros países, mas também internamente. Foi um modo que eles conseguiram conceber para diminuir drasticamente o número de contágios no país. Então, como eu disse para vocês ontem, na verdade, durante 2 meses ficamos totalmente isolados, totalmente em quarentena. E agora, de uma semana para cá, começaram a reabrir algumas cidades, algumas regiões. Aqui começou a reabrir também nessa segunda e gradualmente estamos voltando agora, tentando voltar a uma vida normal. E mesmo assim, o custo em vidas humanas foi altíssimo. Como eu disse, quase 30 mil mortos aqui na Espanha. E além disso, um outro detalhe, começamos a voltar a sair de casa agora, a fazer as coisas, né, com muitas restrições, e a região na qual eu moro, que se chama Comunidade Valenciana, que é a região de Valência, já disse que eles vão adiar a desescalada porque eles perceberam que já houve um pequeno aumento de número de contágios. Ou seja, a preocupação deles agora é de ser extremamente rigorosos para que a doença não volte. Não comece a reabrir agora tudo e, de repente, dispare o número de casos, volte a aumentar o número de mortos e tenhamos que voltar totalmente à quarentena de novo. O que a gente tem visto, como eu disse aqui, vou repetir, é uma aposta que o Bolsonaro e o governo dele fez com a vida de vocês, brasileiros aí. Ele está apostando com a vida de vocês. Ele fez uma roleta russa, ele pegou aqui, botou uma bala, vamos aqui, olha, se disparar, se matar alguém, matou. E daí? Não sou coveiro? E outro ponto importante para concluir esse vídeo aqui também, para mostrar a gravidade da situação e a dimensão que isso pode impactar o Brasil ainda, é que o Bolsonaro, além disso, tem apostado em alguma cura milagrosa, que surja uma vacina, que surja um remédio, a cloroquina, que cure tudo, que não vai acontecer isso, porque já tem vários estudos que indicam que a eficácia da cloroquina não é comprovada, ninguém sabe se funciona ou não, possivelmente não funcione, e tem sérios efeitos colaterais também. Uma espectadora me escreveu dizendo que uma parente dela usou cloroquina e morreu depois por efeitos colaterais da cloroquina, ou seja, é outro risco que ele está comprando com a vida de vocês também, está pondo a vida de vocês em risco. E sobre a questão da vacina, nada garante também que o Brasil, quando surgir uma vacina, terá alguma prioridade para receber doses da vacina também. O modo como o Bolsonaro se comporta fora do Brasil também, internacionalmente, com outros países, pode jogar o Brasil para o fim da fila. Por exemplo, agora nesse momento tem uma colaboração entre vários países do mundo para buscar uma vacina, para buscar uma solução, e o Brasil se recusou a participar disso. Os Estados Unidos têm investido bilhões para encontrar uma solução para pandemia, para vacina, e já dá a entender, já deu indícios que se encontrar uma vacina nos Estados Unidos, que primeiro eles vão suprir o mercado interno deles. Primeiro eles vão curar os americanos, depois, se sobrar, manda para outros países. E certamente o Brasil na prioridade também. Por outro lado, a China, que tem sérios avanços já nesse campo, das 8 vacinas que vão começar a testar agora, fazer testes clínicos, 4 são chinesas, afirmou, de maneira totalmente diferente dos Estados Unidos, que no caso deles, se encontrarem uma vacina, será de domínio público. Ou seja, eles vão abrir a patente para o mundo inteiro poder fazer vacina.
É uma outra visão de sociedade, uma outra visão de como lidar com essa crise. E mesmo assim, mesmo quando encontrarem a vacina, a capacidade de produção das doses será limitada. Eles não vão conseguir fazer 7 bilhões de doses do dia para a noite. Então eles vão ter que escolher quem vai receber essa vacina. Se você assistiu o filme Contágio, que dizem ser o filme mais realista para descrever uma pandemia, o modo como eles fazem no filme para distribuir as doses é por sorteio. Ou seja, pegam lá uma data de aniversário e, naquele período, as doses disponíveis vão para aquelas pessoas. Então nada garante que quando tiver a vacina, que os brasileiros vão receber, vão ter prioridade para isso, e mesmo assim que todos os brasileiros, ou o necessário para poder ter a imunidade de rebanho, será distribuída. Então pode ser que para o Brasil vá 600 mil doses. E 600 mil doses não é nada para um país com 200 milhões de habitantes. O que geralmente acontece nesse tipo de cenário é que as doses serão distribuídas para quem trabalha na linha de frente, para profissionais de saúde, para médicos, enfermeiros, quem trabalha em hospitais e algumas pessoas que pertencem aos grupos de risco. Eu disse tudo isso aqui só para mostrar para vocês como a estratégia de combate ao coronavírus do Bolsonaro é totalmente equivocada. Como disse aqui o pesquisador da USP, está na contramão do mundo. O mundo inteiro decidiu tomar uma postura, uma decisão num sentido, e o Brasil foi ao contrário. Só que o pior de tudo é que ele apostou com a vida de vocês que estão no Brasil. Vocês. E o pior é que nem depois disso vocês vão poder deixar o país. Pelo menos nos próximos meses. Não, quero ir embora desse país, eu não aguento mais o Bolsonaro. Quero ir para a Argentina. Você não vai poder ir. Porque ninguém vai querer os brasileiros fora, sendo que você tem milhões de pessoas contaminadas no país. E mesmo se surgir uma vacina, nada garante que vocês terão prioridade aí. Pelo contrário, tudo indica que vocês estarão no fim da fila. E essa estratégia, o que ela vai fazer é só prolongar o sofrimento. Serão meses e meses e meses de contágios no Brasil, sem medidas claras de combate a isso, sem uma medida unificada a partir do governo central, cada cidade e estado tentando se virar como pode, ou seja, será algo prolongado. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez uma reunião para decidir que todos os países do mundo terão igual prioridade quando surgir uma vacina. Mas nada garante que eles vão conseguir reforçar isso também. Aí que entra a questão. É uma decisão dessa organização que pode ser que venha a vigorar, mas no fundo mesmo falamos de empresas privadas, falamos de países que têm um alto interesse em manter em seu próprio país isso, ou seja, nada garante que isso vai acontecer. Só quero ler um último dado aqui que tem a ver com isso, com a produção da vacina. É uma reportagem do Globo que diz o seguinte, aqui, olha. Mais de 70 meses passaram entre o começo do desenvolvimento de uma vacina contra a MERS, que foi outra epidemia que se deu também no Sudeste Asiático, e seus primeiros testes clínicos. Ou seja, para uma outra doença que era bastante grave também, foram 70 meses para fazerem uma vacina. 70 meses. No caso da Covid-19, foram 79 dias. Ou seja, eles estão acelerando o processo. Eles querem realmente acelerar tudo para que possa ter uma resposta. Como se trata de um caso global, não é apenas uma região, e é uma doença grave, com alta mortalidade, ou seja, eles estão acelerando para poder ter uma resposta rápida. Enfim, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala inicial do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, com o Álvaro Garneiro, falando sobre a visão que eles têm para a pandemia, dessa imunização de rebanho, de manada. Como você tem observado no Brasil a adesão à quarentena? Se você tem visto as pessoas nas ruas, estão em casa ou não? Pelos dados aqui indicam que mais de 40% da população brasileira não está respeitando isso. Qual é o seu grande receio em relação a isso? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.